a chegada do inverno, diversas ocorrências têm se tornado frequentes e são atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Hoje, o jornal O Repórter está aqui na sede do posto do Corpo de Bombeiros de Fazenda Rio Grande. Conversamos com o Subtenente Paz, na qual explicou as recomendações para que você não seja vítima dessas ocorrências frequentes do inverno. Nessa estação do ano, propriamente dita, que nós vamos acabar entrando agora, que é o inverno, a gente tem uma incidência muito grande, de acidentes domésticos com relação ao pessoal que começa a fazer fogo para se esquentar em interior de residência, Então, a gente nesse período a gente tem bastante incidência de atendimento por parte do Corpo de Bombeiros com relação a incêndios residenciais. Geralmente esses incêndios eles são ocasionados pela questão do uso de aquecedores interno à residência, onde o pessoal costuma deixar toalhas, costuma deixar panos muito próximos dos aquecedores, e aí com a elevação da temperatura nesse tecido, ele acaba ignitando, ele acaba incendiando e acaba se alastrando esse fogo, podendo trazer uma tragédia dentro de uma residência. Então o Corpo de Bombeiros, a gente trabalha na questão da prevenção e alerta aos residentes da Fazenda Rio Grande para que evitem essa questão de estar com tecido, com cortina, muito perto dos aparelhos que são os aquecedores, tanto a gás quanto elétrico. Uma outra questão também que a gente tem percebido é a questão dos fogões a lenha. O pessoal acaba usando o fogão a lenha para fazer esquentar o ambiente residencial e muitas vezes casas que são de madeira derrubam ali as brasas no chão, ou em cima de um tapete e acaba iniciando um incêndio por conta disso. Qual que é a questão preventiva que o bombeiro orienta? Sempre uma chapa metálica na frente da boca do fogão. Caso caia uma brasa, ela vai cair ali em cima daquela chapa metálica e não vai começar ali um incêndio na residência, E também não ter tapetes perto do fogão a lenha, porque se por um descuido cai uma brasa num tapete, a pessoa não se apercebe, ali pode começar um incêndio, Uma outra situação também muito comum nessa época do ano é a questão da morte por uso de álcool. O que acontece? A pessoa, às vezes, para se esquentar no ambiente, ela pega ali uma vasilha de álcool, põe fogo para esquentar o ambiente, porém, a pessoa não se atenta que, ao haver a queima do álcool, ela vai consumir o oxigênio do local. Então, vai aumentar ali o monóxido de carbono, E a pessoa vai acabar não percebendo essa falta de oxigênio, ela pode acabar tendo uma inconsciência por causa da falta de oxigênio e ela pode entrar em óbito, uma parada cardiorrespiratória por falta de oxigênio no ambiente. Isso é muito comum nas guaritas dos vigilantes, Às vezes o vigilante passa a madrugada acordado dentro de uma guarita e o frio intenso, ele pega e acende uma vasilha com álcool. E aí essa vasilha com álcool vai acabar fazendo com que o oxigênio do ambiente seja consumido e ele acaba entrando num estado de inconsciência e podendo vir até a óbito, Uma outra situação que também a gente pode dizer que aumenta muito nessa época do ano é a questão dos infartos, O infarto agudo de miocárdio e os AVCs, por conta da questão do frio. Por causa que a pessoa vai se esquentar demais por conta do frio e acaba ali tendo, ou melhor, a pessoa com frio vai ter uma vasoconstrição do aparelho circulatório, ou seja, as veias e artérias elas vão se fechar por causa do frio. E aí se tiver porventura ali um trombo, uma gordurinha ali na artéria, na veia, com o fechamento, o estreitamento do sistema circulatório, pode gerar um infarto agudo do miocárdio ou uma questão até de um AVC. Então é muito comum essa questão também nesse período frio. Uma outra situação que se apresenta também é a questão das mães com relação à roupa dos bebês. À noite,
as mães preocupadas com o aquecimento da criança começam a colocar cobertas pesadas sobre a criança. E às vezes a criança ela acaba escorregando para baixo da coberta e essa coberta muito pesada dificulta a respiração da criança. A criança pode ter uma dificuldade respiratória, podendo vir até a óbito em alguns casos, né? Outra coisa que pode acontecer é as mães, né, de primeira viagem, as mãezinhas que têm o primeiro filho, né, vai dar banho no bebê na época do inverno. Elas aquecem demais a água. E aí elas usam a temperatura da mão da mãe para sentir a temperatura da água. E no inverno isso engana muito. Então as crianças, os bebês, elas têm a pele muito mais sensível do que a do adulto. Então a água pode ficar muito mais quente do que a criança pode suportar. E pode haver uma queimadura térmica por causa da água quente, né? Então essa é uma outra preocupação que a gente tem, é uma coisa que é bem recorrente nesse período do ano. A questão também do capuz, da roupinha das crianças. Geralmente as mães colocam ali a roupa com cordões de capuz, né? E a criança está brincando, correndo, e aquele cordão pode enroscar e pode acontecer, tem um acidente, um estrangulamento, alguma coisa por conta desses cordões. Então a gente orienta que os cordões sejam no máximo de 5 centímetros, para evitar que a criança ao brincar acabe se enroscando numa cerca, se enroscando em algum lugar e o cordão acabe machucando, né? E uma outra orientação nossa é com relação aos nossos pets, aos cachorrinhos que nós temos em casa. O cachorro ele sente muito frio também, então com a baixa temperatura a gente orienta que tente colocar os cachorrinhos num ambiente que não tem um vento externo muito forte e também para pegar um pedaço de cobertor e colocar para o cachorro ali para que ele possa estar se esquentando, porque o animalzinho também ele sofre muito com a temperatura baixa no inverno. Subtenente, também existe aquela questão cultural, né, das festas juninas. Muitas pessoas acabam com aquelas ideias de pular a fogueira, tem os queimas de fogos de artifício. Existe um cuidado especial também, né? Com certeza. Esse período ele é bastante incidente nesse sentido de queimaduras, né? Porque o pessoal tá pulando fogueira ou mesmo estourando fogos de artifício, né? Então nesse período então tem muitos acidentes de queimadura ou mesmo de laceração da mão, porque o foguete às vezes ao invés de explodir para cima ele explode na mão da pessoa. Então a gente tem muitos acidentes que o nosso pessoal atende nesse período por conta da queima de fogos, né? E por conta das fogueiras mesmo, que o pessoal vai brincar, às vezes se excede, às vezes toma um quentão a mais ali, uma bebida a mais, né? E acaba não se apercebendo do perigo, né? E a gente tem vídeos na internet, pessoas pulando fogueira e acaba se enroscando naquela brincadeira ali, caindo em cima da fogueira, né? E acaba tendo uma queimadura por conta disso, né? E a população, caso de emergência, telefone 93. Sempre, né? Então o bombeiro nós temos viaturas 24 horas, né, do SEAT para atender a nossa população, né? Em caso de algum acidente, sempre ligar o 93, né? Ou, dependendo da situação, 192, que é o pessoal do SAMU também, né? Que eles atendem a parte de acidentes domésticos, né, não vinculado a trauma, né? Então tudo que é parte clínica é o SAMU que atende o 192 e o bombeiro atende a parte de emergência de trauma, né, acidentes, outros, né? Repórter Vanderlei Silva para o jornal O Repórter, a notícia da sua cidade.